Eu sou o Carlos Corrêa, essa é mais uma live aqui da Liga Chinesa. O convidado de hoje é o Daniel Thiago de Vasconcelos. E aí, Daniel, você quer que eu te apresente? Você quer se apresentar? Pode apresentar. Oi? Pode apresentar. Não tem Tá. muito aqui. Bom, o Daniel ele é mestrando em História da Universidade Federal Rural do Pernambuco, Rural. Isso. de Universidade Federal Rural de Pernambuco, licenciado em História pela Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. Ele é membro do leitorado antigo chama Mata Norte, Se chama, é a UPE da Mata Norte, porque é uma região do estado de Pernambuco. membro do grupo de estudos de História da Ásia, esse é um destaque legal, hein? Da UFPE também. E, até onde eu sei, o Daniel ele estudou um pouco de confucionismo durante a graduação, se eu não me engano, assim, naquela pegada meio de educação, né? Se eu não me engano. E agora no doutorado, agora no mestrado, ele está estudando aí um pouquinho a historiografia das ciências. Ele vai contar um pouquinho para a gente aí. Se você quiser complementar mais alguma coisa que eu deva ter esquecido, que você quer chamar atenção aí? Não, primeiro, obrigado pelo Se eu convite, falei Carlos. alguma bobagem. Opa, Não, não falou. Falou, falou tudo certo. A graduação, é, fiz um TCC em História da Educação, trabalhando o novo confucionismo, e agora no mestrado eu estou trabalhando com historiografia da ciência, especificamente com historiografia da medicina, porque historiografia da ciência são muitas disciplinas, ela se divide em vários campos, então eu me situo mais na historiografia da medicina especificamente, uh, se preocupando com a questão do Islã. Então, já acabou começando, né? Primeiro eu vou agradecer para as pessoas que vão assistir agora ou depois pelo YouTube. Tem outras lives do Lira Chinesa que estão no YouTube, que já ocorreram anteriormente, que tem discussões bem próximas do que a gente está fazendo aqui. Acho que é do Rogério, e teve outra também, sobre sinologia, questões da linguística, filosofia, e que acho que são diretamente relacionadas com o eurocentrismo e China. Hoje, agora, eu pensei aqui em articular essa discussão que faz parte do meu mestrado, mas aqui vai estar bem simplificada e com foco para um público interessado na sinologia. Acho que é esse. Tentar ser didático para vocês. maravilha. Um ponto importante que eu percebo é que muito se fala em ir contra o eurocentrismo. Existem muitas pessoas que afirmam sua postura anti-eurocêntrica, mas eu interpreto que existe pouca pesquisa e discussão teórica sobre o que seria o eurocentrismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que ele é ótimo. O clássico do Said, Orientalismo, não apresenta em nenhum momento o termo eurocentrismo sendo usado pelo Said. E para muitas pessoas, esse é o grande livro para se discutir eurocentrismo. As duas vezes que o Said fala em eurocentrismo, ele está citando outro autor. Eurocentrismo como um termo, ele é muito recente. No geral, as pessoas dizem que são anti-eurocêntricas, mas não conseguem descrever ou apontar um referencial teórico de eurocentrismo seria isso. Eu vou dizer um conceito de eurocentrismo que eu me filio porque ele faz bastante sentido para a historiografia da ciência. Talvez para outras discussões, outro conceito de eurocentrismo seria mais adequado. E eu me filio com o conceito de eurocentrismo do norte-americano, ele é um geógrafo que trabalha história, que é o James Murray Blount. Ele diz, assim como vamos dizer assim, um discípulo dele, de certa forma, um influenciado por ele, apesar de pesquisar muito antes, é o Jack Goody, que escreveu O Roubo da História. E para ele, eurocentrismo, é muito importante separar eurocentrismo de etnocentrismo. Muitas vezes a gente interpreta que eurocentrismo seria a visão do mundo centrada a partir da Europa.
Só que aí a gente poderia dizer, ok, então é possível falar em um afrocentrismo? É possível falar em um sinocentrismo? Em um islamocentrismo? Em um bairrocentrismo, a partir do seu bairro? E por aí vai. Então, o que a gente chamaria de eurocentrismo, ele seria mais específico do que isso, e ele teria uma relação muito mais forte do que esses outros etnocentrismos com a produção científica e com a formalização da ciência em disciplinas acadêmicas. Para o James Morris Blount, o que ele chama de eurocentrismo, na verdade, é difusionismo eurocêntrico. Isso é muito importante. Difusão é um processo que acontece normalmente na cultura. Um artefato cultural sai de uma cidade, migra de uma cidade e vai para outra. O tema que determinado grupo utilizava para pintar os seus corpos, lá no século II, pode sair de um lugar e para outro. Isso é meramente difusão. Difusionismo é você transformar o processo de criação cultural independente, ou seja, comunidades diferentes, grupos separados entre si, como sendo a exceção na história. A lei da história seria que as invenções acontecem uma única vez. E que o resto do processo de narrar a história seria contar como essas descobertas e inovações culturais são difundidas de um lugar para outro. E esse conceito de difusionismo eurocêntrico ele é muito importante porque é com esse tipo de estrutura narrativa que se vai construir uma história universal do mundo, que na verdade é uma história da Europa. Uma história que combina com a Europa se separando do mundo, se tornando ilustrada, moderna, civilizadora, e o resto do mundo precisa receber essas inovações culturais da Europa. Eles são incapazes de conseguir essas inovações culturais, e essas inovações culturais necessitam que a Europa difunda até eles. Então, a gente tem uma estrutura narrativa do como contar uma história, e essa estrutura do como contar uma história é o que eu estou identificando como sendo eurocentrismo. Ou seja, é uma forma comum que antecede, muitas vezes, a nossa construção dos projetos de pesquisa, que antecede como nós estamos pensando os problemas na pesquisa da história. Então, na historiografia da ciência, especificamente, isso é muito forte. Porque, por dois motivos. Primeiro, as primeiras pessoas que se interessaram pela historiografia da ciência no século XIX, elas tinham uma ideia de evolução filosófica da ciência. Então, eram as mesmas pessoas que estavam pensando em fazer uma linhagem imaginada dos ancestrais gregos até a racionalidade de uma Europa protestante, não católica, laica, capitalista, liberal do século XIX, porque os católicos são atrasados, os não liberais são atrasados, outras formas de relação de trabalho seriam atrasadas, ou seja, na Europa inteira que entra aí. Essa concepção filosófica vai influenciar os primeiros historiadores da ciência. Então eles vão construir uma historiografia da ciência que legitima o porquê a Europa do XIX seria portadora e o centro dos impérios coloniais. Um outro elemento muito importante é que a disciplina de História da Ciência, ela se separa da história. Não são historiadores, geralmente, que escrevem sobre a historiografia da ciência. No Brasil mesmo, é muito raro isso. No geral, quem vai escrever História da Medicina eram médicos. Quem escrevia História da Química era um químico. Quem escrevia História da Física era um físico. Então, a gente tem um afastamento de métodos de pesquisa da história e de teorias historiográficas e das grandes discussões da história com essas teorias que eram feitas pelos cientistas escrevendo sua própria história. Isso é um ponto muito importante. Um campo que essas discussões foram muito avançadas é o da historiografia da matemática, que eu não domino muito porque é um campo gigantesco, mas que já teve várias camadas e gerações historiográficas de matemáticos criticando historiadores que escrevem sobre a história da matemática e historiadores criticando matemáticos que escrevem sobre história da matemática, dizendo que eles não atenderiam os métodos históricos. Então a gente está num campo de conflito disciplinar. Existe uma outra disciplina que produz conhecimento sobre o passado e que, por especificidades do seu conhecimento, por trabalhar com conhecimento científico, ela diz que os historiadores clássicos não estariam tão adequados a trabalhar. Então, a gente tem um ponto aí. Então, pessoas como Needham, eles inicialmente não são historiadores de formação.
A gente começa assim. Então, são essas pessoas que muitas vezes tinham uma concepção histórica mais clássica, mais associada ao ideal de civilização e de progresso, são elas que vão estar pensando em historiografia da ciência na maior parte do tempo. É bem recente uma crítica a essas posturas, uma crítica a uma história que legitimasse o desenvolvimento da Europa diante dos outros povos. Isso é bastante recente. Outro ponto que é importante é dizer que no século XX, quando surgem efetivamente cursos em universidades e que existem pesquisadores que vão trabalhar com historiografia das ciências, essas pessoas são diretamente herdeiras dos acervos do que a gente pode chamar de orientalismo. O acervo documental do século XIX, do começo do XX, das ex-colônias e das ainda colônias, no século ainda colônias, esse acervo vai estar diretamente colocado à disposição dos primeiros historiadores da ciência. Então eles vão ter um choque frente à documentação com algumas concepções que ele tinha. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente, você tem vários intelectuais cientistas que pensavam política, que estavam preocupados com as questões políticas do mundo e que têm um certo choque com a guerra e passam a ter uma certa reflexão sobre o caminho que a Europa está levando. São essas pessoas que vão se interessar pelos outros lugares, mas não mais para contar uma história do como o imperialismo britânico conquistou o lugar, ou uma história do como a França conquistou um determinado lugar. Essas pessoas vão olhar para essa documentação e vão ficar, peraí, a documentação está perdida dentro do meu aparato. Aí vão surgir várias bizarrices historiográficas, a gente pode chamar assim, que são muito interessantes. Que a gente poderia dizer que você tem o aparato conceitual do como seria a história europeia, e você vai pegar a documentação dos outros países e você vai tentar encaixar nela, aí você vai ter conclusões bem engraçadas. Por exemplo, há uma narrativa clássica de que desenvolvimento urbano igual surgimento de uma burguesia igual superação de relações que seriam feudais da sociedade, e que essa burguesia, ao tornar-se letrada, propiciaria o desenvolvimento científico. Aí você vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, a historiografia americana, que vai influenciar a historiografia do Fairbank, olhando para a dinastia Sung na China, vai olhar o desenvolvimento urbano no Sung e vai dizer, eles têm todos os elementos para que surja uma sociedade liberal capitalista. Por que eles não são liberais capitalistas? Ou seja, são pessoas que não conseguem se questionar a própria teleologia, a própria relação causal que havia na historiografia do XIX. Eles não conseguem, aí eles vão ficar numa briga como se fosse meramente inverter o viés. As pessoas que dizem não europeus não produziram ciência e os que dizem não, os não europeus produziram ciência. E isso vem até hoje. Hoje, eu diria que a gente tem uma grande historiografia que ainda é eurocêntrica, porque ela segue aquela narrativa da difusão, do processo que o conhecimento só surge em um lugar e é difundido para outro, e ao mesmo tempo que usa os marcos da história, da historiografia europeia, para dizer que a história dos outros povos merece ser escrita, porque os outros povos fizeram aquilo que os europeus fizeram. A gente tem vários livros. Hoje, o mais recente que eu diria seria o Rota da Seda, do Peter Frankopan. Ele é muito visto como um representante do Global History, como ele quer colocar a Ásia Central como um elemento muito importante na história do mundo, mas quando você vai olhar a argumentação dele, em vários momentos, a Ásia Central é importante porque ela é o herdeiro dos gregos. A Pérsia herda a cultura helênica. Não é mais a Europa que herdou, é a Ásia Central. A cultura helênica não foi questionada. O mito grego continua. Ele legitima outro povo. Essa estrutura narrativa também aconteceu no livro do Martin Bernal, por exemplo. O Martin Bernal, ele escreve um livro muito clássico, muito importante, que ele faz questionar, primeiro, a branquitude dos gregos, segundo, ele faz levantar a negritude do Egito. Ele coloca o Egito como negro, que era uma coisa não tão aceita, difícil de digerir, que hoje já é um lugar bem discutido na academia. Só que, qual é o elemento dele? A África ela é grandiosa porque, veja o que ela gerou. Os gregos.
Então você tem esse tipo de bizarrice historiográfica que foi muito importante. Foi importante porque, primeiro ponto, deu importância para a documentação não europeia. Fez com que pesquisadores fossem pesquisar em outras línguas, em outros idiomas, em línguas não europeias. Gerou a conclusão de que não só as línguas europeias podem produzir conhecimento analítico intuitivo. A gente tem no 19, no 18, um grande debate de que se o chinês pode ou não gerar conhecimento científico. O Hegel vai bater o martelinho dizendo que não. A China não pode gerar conhecimento científico. A língua dela é uma língua estagnada no tempo, que no máximo vai gerar pessoas práticas. Pessoas práticas são pessoas que podem executar um processo desenvolvimentista e modernizador. Por exemplo, você traz a tecnologia, o conhecimento estrangeiro, coloca lá, eles vão praticar, vão construir ferrovias e por aí vai. Mas eles não criam a ciência. Eles não teriam capacidade por si só de desenvolver teoria. Esse é o ponto. O que essa historiografia da primeira metade do século XX está produzindo é legitimando que outros povos, além dos europeus, podem produzir conhecimento e podem produzir teoria em outros idiomas. De que o mito que filosofia só existe em grego e em alemão é um mito. Essas pessoas, apesar de eurocêntricas e não terem tanta consciência do seu eurocentrismo, elas foram muito importantes. Esse é um primeiro ponto para se dizer. Um outro elemento que eu vou colocar, antes de falar do Nietzsche especificamente, é que existe um conceito que ele orienta a maioria das pesquisas sobre várias das correntes das muitas historiografias da ciência, que é o de revolução científica. Revolução científica é um termo que só aparece em 1939, no Alexandre Koyré. Antes de 1939, ninguém dizia, eu pesquiso o acontecimento histórico, revolução científica. Isso não existia. Só nos anos 50, revolução científica se torna popular. A nossa geração, o que eu estou chamando de nossa geração, as pessoas pós anos 80, já tem isso como naturalizado. Como se a revolução científica tivesse acontecido. E ela é uma consequência direta das revoluções burguesas, do surgimento do protestantismo, do surgimento da modernidade. Tem uma série de valores e de marcos historiográficos que são associados a essa ideia de revolução científica. A revolução científica é um conceito que surge com o Thomas Kuhn. Ele cria um conceito de revolução científica para estudar, principalmente, como teorias concorrentes disputam na física e na astronomia. Isso vai ser usado na medicina, vai ser usado até na historiografia hoje em dia. Tem um sucateamento do conceito. Já existem muitas críticas ao trabalho do Thomas Kuhn, benéficas e negativas também, mas muitas vezes, até hoje, vai citar diretamente o Kuhn, no seu livro de 62, achando que ele é o grande referencial. E o que interessa é demonstrar esses marcos de saltos qualitativos de revolução científica. Isso é muito importante, porque essa revolução científica ela é europeia, ela acontece no solo europeu. Ela acontece com Galileu, com Nicolau, com Kepler e com Newton. Não é outra, não são outras pessoas. É uma historiografia que é marcada pela existência de grandes homens europeus que são descobridores do conhecimento natural. O conhecimento estava esperando ser descoberto. Então a gente tem uma historiografia aí que ela é bem complicada de conseguir lidar, por exemplo, com os trabalhos da sinologia, com os trabalhos dos arabistas, que eles estão trabalhando com outras temporalidades, com outras concepções. Um outro elemento importante é a briga de quando é que se estuda a historiografia da ciência. No começo do século XX, era mais comum se falar de historiografia da ciência. Existia a ciência. E essa ciência começa no 16. Dos anos 50 para cá, está mais comum se fala de historiografia das ciências. Não necessariamente a medicina do século XI tem a ver com o que seria a matemática do século XI. Pode ter, pode não ter. E não necessariamente só existiria uma ciência centrada na Europa e a partir do 16. Os historiadores da ciência estão tentando pensar nos ancestrais dessa ciência em outras concepções de ciência com outras culturas. Isso é muito importante. Então a gente tem o Niederhan. O Niederhan, ele nasceu em 1905, ou seja, ele nasce nessa efervescência da primeira metade do 20, que é contato com fontes estrangeiras, uma geração orientalista. Ele
Needham, ele é um inglês, nasceu em 1905. A formação dele inicial era em bioquímica. Ele vai ser muito reconhecido porque ele vai fazer um trabalho que seria em 3 volumes, então ele já é clássico de fazer grandes livros, isso é importante. Ele faz 3 volumões do que seria, como a gente pode dizer, bioquímica embrionária. Ele vai juntar 2 conhecimentos que eram separados na época e isso vai dar um grande reconhecimento para ele. E ele era muito antenado em círculos do que a gente chamaria de juventudes de esquerda na Inglaterra. Isso era importante para ele se manter informado por algumas questões. A gente está falando de pessoas no entre-guerras. Pessoas que estão vendo o fascismo acontecer, que estão se preocupando com o fascismo. Isso vai ser importante para ele ter contatos com soviéticos, contatos com chineses, quando a China for se tornar a República Popular, posteriormente. Isso vai propiciar para que ele consiga fazer a grande pesquisa dele no Science Civilization. E ele vai trabalhar já em 40 em projetos na China, diplomáticos, vamos dizer assim, que dentro do projeto diplomático havia ali uma gavetinha para um projeto de recolher fontes. Esse é o primeiro contato dele. O Science Civilization só vai acontecer mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, e quando ele volta para a Inglaterra. Mas para ter continuidade, ele precisa de pesquisadores chineses, ele precisa dos arquivos chineses, e só vai ser possível porque Mao Zedong vai ver com bons olhos, vai olhar para o Needham e vai dar uma certa liberdade. Tem coisa acontecendo durante a Revolução Cultural, é engraçado. Ainda tem gente na China, tem alguns trabalhinhos que vão acontecer lá. Ou seja, havia uma proteção do governo, do Partido Comunista da China, que permitiu que o projeto acontecesse. O que seria esse projeto? Esse projeto, ele surge principalmente influenciado por um amigo dele, que eu acho que é o Lu... deixa eu procurar o nome aqui para não errar. O Lu Guijian é um chinês que inicialmente procura o Needham, quando ele escreveu o primeiro texto dele sobre a história da embriologia, que era um artigo bem pequenininho, e ele disse, por que você não vem ver a história da ciência chinesa? São chineses que demandam para o Needham, inicialmente. Aí, o Needham aprende chinês, começa a publicar os primeiros trabalhos, e ele está envolvido nessa questão diplomática. Então, a partir daí, e a partir da demanda dos chineses, são os chineses que estão solicitando, se começa a pensar no projeto, que vai demorar muito para realizar. O projeto, em efeitos práticos, ele geraria 7 grandes livros. Esse era o objetivo. Cada um para uma grande área do conhecimento. Esses grandes livros vão se dividir em volumes, porque é tanta documentação que os chineses vão fornecer e que vai ser articulada por essas várias equipes. São vários pesquisadores. O Needham é um dos grandes coordenadores e ele coordena principalmente o momento inicial. Em termos práticos, iriam gerar 27 livros. 27 grandes livros. Tem livros de 1000 páginas no Science Civilization. Um deles até hoje não foi concluído, que é um livro sobre química, por exemplo. Então, o Needham, ele participa de 16 dos 27. Ele participa ativamente e ele organiza essa estrutura. Essa estrutura do que é o Science and Civilization em China. O primeiro ponto a se falar sobre ele organizar essa estrutura, muitas pessoas apontaram, e aí eu me referencio a isso principalmente a discussões que vão acontecer num fórum em 1996, um ano depois da morte do Needham, na Índia, em que pesquisadores indianos, inclusive se lança um livro em cima desse fórum, que é o Situating the History of Science, Diálogos com Joseph Needham, e que eles vão pensar a importância de Needham, vão tentar tirar lições para eles indianos. É uma grande discussão. Aí lá o Shiv Vishnavatan, que é um historiador da ciência indiano, vai dizer, o que o Needham faz no Science Civilization é pegar uma série de documentos chineses, de conhecimentos chineses de várias áreas, e vai criar um museu. Aqui seria a categoria moderna de medicina. Aqui seria a categoria moderna de matemática. Aqui seria a categoria moderna de ciências da Terra. E ele vai separar a documentação dentro de caixinhas de conhecimento à exposição. Essa documentação, originalmente, não necessariamente, quando foi construída lá no século IV, onde era comum, ou no século X, não necessariamente essa documentação tinha relação entre si.
e não necessariamente essa documentação corresponde ao conhecimento científico de hoje. Mas o Science Civilization ele é organizado a partir dos conhecimentos científicos de hoje. Você pega os conceitos de disciplinas científicas que existem hoje, separadas, e transpõe para o passado. Isso é um grande problema na historiografia das ciências gerais, que você está olhando para o passado com disciplinas do presente. Aí você, às vezes, mas esse texto não é de matemática? O que é que esse texto tem a ver com o meu conhecimento de medicina? Talvez tenha a ver. Talvez você não esteja conseguindo alcançar isso, porque você está olhando a partir de uma concepção matemática moderna, muito restrita, que tem menos de 200 anos, talvez. Então, a gente já tem uma primeira crítica que a gente poderia fazer à obra do Science Civilization, que é a forma com que nós olhamos para o passado a partir das disciplinas de hoje. Isso é muito marcante, por exemplo, ao olhar no passado, ver o ancestral da física, o ancestral da química. Você vai pegar, por exemplo, o Xenon, que é o deus da agricultura e de práticas curativas, e vai dizer, ele é o grande padroeiro da medicina e do pensamento médico em oposição ao pensamento mítico. É muito engraçado, porque a gente está falando de uma pessoa divinizada, que se torna uma divindade, e você está transformando uma associação de textos que são atribuídos a ele como sendo representante de um avanço de modernização da medicina. Tem, por exemplo, essas bizarrices assim que acontecem. Outra coisa muito marcante e que faz parte do como Nidihan conta suas histórias, ou seja, cria as narrativas da história e que demonstra o eurocentrismo dele, é o weberianismo. Weber é o grande nome que influencia a primeira metade do 20 e que é muito difícil de separar. Então, Weber é a pessoa que diz que tem que ter uma burguesia letrada. Aí ele vai olhar para a China, vai olhar as várias versões de confucianos, porque é complicado de dizer quem seria esse confuciano, porque ele pode ser um taoísta que lê textos confucianos, ele pode ser um médico, e por ser médico ele lê os mesmos textos que os outros, ele pode ser um engenheiro que, para poder passar no concurso público, lê os textos confucianos, mas todo mundo aí vai ser chamado de burguesia confuciana, querendo virar uma burocracia estatal, e seriam essas pessoas que deveriam fazer a revolução científica. Aí a gente tem o aparato conceitual do Weber, pensando na Europa protestante, lançado para a China, e não bate. Os chineses não geram capitalismo, não geram a revolução científica, que eles estão tentando ver isso, não colonizam o resto do mundo, porque parece que é uma necessidade natural colonizar o resto do mundo, se você tem... Qual a necessidade de colonizar os outros? Se criou um mito historiográfico de que isso é uma consequência causal determinística impossível, que é inevitável a colonização. Então a gente olha para os chineses, eles tinham que colonizar. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, quando algumas concepções racistas estão mais fracas e por aí vai, é o culturalismo, e às vezes uma historiografia com boas intenções, mas que vai olhar para o Islã, vai olhar para a China, vai olhar para a Índia e vai explicar o porquê eles não são a Europa a partir da sua cultura. Não são modernos, não são laicos, não são científicos por causa da cultura. Aí você escreve a história daquele povo buscando os elementos que explicam a estagnação deles e o porquê eles não viraram nós europeus, no caso, os europeus que estão escrevendo essa historiografia. Esse é um elemento muito importante. Esse questionamento de ter todos os elementos mínimos para uma estrutura narrativa que resultaria na ciência moderna, no desenvolvimento do capitalismo, e como consequência da colonização e de um processo civilizador imperialista que conquista os outros, e o porquê isso não acontece na China, e para o Nidihan, a China estava há mais de 1000 anos tecnologicamente à frente dos europeus, é que essa estrutura de ter os argumentos e não ter aquela conclusão causal é o que a gente chama de paradoxo do Nidihan, que na época, nos anos 60 e 70, fez um grande rebuliço historiográfico, mas que de certa forma foi esquecida. Foi esquecida, mas a gente tem ainda heranças, principalmente na cultura histórica, além da academia, de como isso aconteceu. Tem um documentário que é clássico disso, que é um documentário feito em Singapura, que se chama Antigas Invenções Chinesas.
Esse documentário no Brasil foi difundido pela TV Escola, que, em resumo resumido, ele pega todas as grandes invenções europeias e vai demonstrar os textos chineses que evidenciam a antecedência da descoberta. A pólvora chinesa, a imprensa chinesa, o balão chinês, a imprensa de tipos móveis, porque também tem a briga com o Gutenberg, não basta inventar a imprensa, tem que inventar de tipos móveis, que seria mais prática, como sendo invenção chinesa. As armas de fogo, como sendo invenção chinesa. Aí você tem um grande discurso de quem inventou primeiro. Esse grande discurso de quem inventou primeiro é uma disputa por uma tradição narrativa europeia. Para mim, não faz tanto sentido a briga do quem inventou primeiro. O que faz sentido é a gente dizer, inventar a coisa não necessariamente resulta na experiência histórica que os europeus tiveram. Ter o desenvolvimento técnico-científico em relação a outro povo, não necessariamente lhe coloca num dever moral de querer civilizá-lo e colonizá-lo. Descobrir determinada técnica ou desenvolver uma teoria científica não necessariamente gera a sociedade moderna que a gente tem. São outras reflexões. Não é simplesmente brigar pelo passado. A gente tem uma historiografia hoje, tem vários livros. Muitos são sobre o Islã, alguns sobre a China. Por exemplo, tem o do Robson, que é As Origens Orientais da Civilização Ocidental. Em resumo resumido tudo que é moderno da Europa foi inventado pelos orientais. Também tem um outro, que é The Rise of Early Modern Science, do Toby Huff, que é a mesma coisa. Ele vai dizer que quem inventa o mundo moderno são os chineses e os muçulmanos. E ele vai botar todas as invenções para dizer, não são os chineses que estão fazendo isso. A conclusão que ele quer é que é válido estudar a história da ciência chinesa porque foram eles que fizeram o nosso mundo. Ou seja, ele está legitimando uma historiografia a partir dos elementos da descoberta, do grande inventor e da originalidade. Há um marco do que legitima você contar ou não a história. Então, por isso que eu digo que ainda é uma historiografia, ela é anti-eurocêntrica e eurocêntrica ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão pensando nisso aí. Um ponto que é problemático quando você faz esse tipo de coisa é porque você está buscando no passado a origem, o mito da origem de uma instituição moderna. Um caso clássico do Needham, ele vai dizer, os chineses inventam e desenvolvem um sistema de concursos públicos. Eles têm um sistema de concurso público. Os muçulmanos desenvolvem os madraçais e as escolas médicas dentro dos madraçais. A partir de determinado momento, o hospital moderno vai surgir no mundo islâmico, porque eles vão aplicar o sistema de concurso público chinês nos madraçais muçulmanos. E a junção desses dois, indo para a Europa, gera medicina moderna. Essa é uma relação causal. Um inventa, o outro difunde, os europeus se apropriam. É uma busca nesse passado histórico que não quer entender como se dava a medicina chinesa, como se davam os concursos. É uma busca de buscar a origem de nós. Esse é um problema na história, buscar a nossa origem. As pessoas do passado talvez não tenham tanta relação conosco. É importante dizer isso às vezes. Uma outra coisa que é importante é que quando se fala, principalmente no Global History e em outras concepções historiográficas, quando chega na historiografia da ciência, falar sobre invenções, falar sobre descobertas é muito importante, principalmente para dizer o mito historiográfico, a ideia de do exclusivo europeu na modernidade, vamos dizer assim, ela é uma tautologia historiográfica. Então você usa a documentação, usa os elementos dos outros povos, dos outros períodos para dizer, é um mito, por exemplo, quando o Brodel diz que os ingleses fizeram tudo que eles fizeram porque eles tinham café e álcool para poder ter um acúmulo de energia na população e assim eles tinham um espírito industrioso para fazer o seu império. Aí você fica, mas o álcool e o café não são invenções e descobertas inglesas. Você usa isso para rebater uma historiografia eurocêntrica tradicional. Isso é um nível muito importante. Mas substituir essa historiografia com o mito de
nós somos modernos, graças à descoberta dos chineses e a descoberta dos muçulmanos e dos hindus, é um outro nível, que é bem complicado. Para dar um último ponto, para depois ver, eu vi que teve 1 ou 2 perguntas, certo? Aí você também pode comentar, o tempo já quase 40 minutos. Vou dar só um exemplo. Tem uma pesquisadora americana chamada Miranda Brown. Ela foi com a mente de Needham, olhou a história da medicina chinesa, não entendia o que era o que, não entendia os textos. Então ele fez distorções modernas e colocou na história da China. Esse era o pensamento dela. Então ela vai olhar as fontes que o Needham fez, ela vai rever tudo dessas fontes, um trabalho gigantesco, e ela vai chegar às seguintes conclusões. O que o Needham estava fazendo ali, ele estava sendo direcionado por historiografia chinesa anterior, do 19, do 18. Não é simplesmente o europeu estrangeiro que inventou no passado da China. O que ela está fazendo seria um contrapelo do Needham, para depois de fazer o contrapelo do Needham, enxergar os chineses e a contribuição chinesa. Aí ela vai olhar vários elementos, por exemplo, quais são os textos que merecem estar na história da medicina chinesa? Não são os europeus que decidem isso. Não é Needham que decide isso. São chineses, no 19, são chineses que criam seus arquivos, que criam traduções textuais, que articulam isso, por exemplo. Isso é o trabalho da Miranda Brown. Agora, é muito difícil trabalhar com Needham, porque é um trabalho gigantesco, são várias historiografias específicas, cada volume é feito por... Tem um pesquisador específico que auxilia. Então, geralmente as pessoas que vão trabalhar com Needham são de uma historiografia específica, vão no seu volume específico, mas ao mesmo tempo, como eu disse, o Needham participa de 16 livros e tem os outros livros, esses livros têm comentários. A gente tem pedaços, é um livro dos anos 70, que tem um comentário do Nathan Sive dos anos 90, que tem um comentário de 2000, de 2004. Então, são livros que têm revisões historiográficas sobre o próprio conteúdo. O que torna interessante e que, para mim, torna ainda válido você voltar para Science Civilization. E ele é ele é uma biblioteca de fontes gigantesca. A quantidade de fontes que foi articulada ali é enorme. Muita fonte mesmo. Então, é isso aí. Não sei se ficou muito abstrato o que eu falei, certo? Vou escrever sua consideração, vou ver se alguém fez algum comentário, certo? Pode falar, Carlos. Maravilha. Sensacional. Bom, eu tenho pergunta. Na verdade, tem um monte, né? Assim, já dá para... Já listei umas par dela. Trancado. Oi? Eu acho que eu devo estar parecendo todo suado, que eu estou dentro de um quarto trancado, morrendo de calor. Então, eu vou voltar aqui até no começo, porque eu perdi o pessoal aqui. Aqui a Carolina diz, historiografia da medicina, que interessante. Aqui o História da Ásia, professor Emiliano, ele diz, estou lembrando de Josephine Needham ao organizar a coleção de publicar a história da ciência chinesa. Aqui a Sueli disse maravilha. Aqui o Emiliano, excelente. Aqui ele diz de novo, e da narrativa dos bolcheviques russos que foram à China na década de 1920 e tentaram impor a ideologia soviética ao comunismo chinês nascente. Aqui o Marcelo também diz, não peguei o início, mas essa ideia da Grécia como origem do Ocidente não é uma criação do século XIX? É claro. Totalmente. Aqui, o século XIX, né? Essa aí. Aqui o Daniel diz, oi mestre. Seu conhecido. Imagino. Aqui, vou procurar mais um pouquinho aqui. A Mel diz, eu não entendi a questão do Vic, certo? Se foi uma pergunta ou se foi só um comentário sobre... foi um comentário quando você estava mais ou menos no começo da exposição, né? Entendi. Aqui, eu acho que a questão do bolcheviques, pelo que eu entendi, seria a ideia um modelo de revolução e de articulação política
que os russos estavam vendo como a sua experiência teria guiado, e os chineses se articulam, começam a articular a sua própria experiência para o desenvolvimento do que seria um comunismo com características chinesas. Acho que esse deve ter sido o comentário que ele fez. Que é um caminho. O interessante aí é que você vê que os chineses fazem parte do grupo que eles não aceitam exatamente o eurocentrismo, vamos dizer assim. Eles, até quando eles falam nos moldes estrangeiros, vamos dizer assim, eles fazem ele, mas eles fazem como se estivesse dando a volta ao vazio. O estrangeiro tem uma forma, eles dão a volta à forma, mas não tem o conteúdo exato. Eles fazem a partir de conceito chinês, até porque quando eles traduzem, vão traduzir com traduções dos próprios termos, o que muda completamente o sentido, e às vezes com traduções japonesas, e também das próprias práticas. Tem a questão conceitual e também tem as práticas e a cultura histórica chinesa. Eles têm uma cultura histórica muito grande, eles não é simplesmente o estrangeiro diz que isso é a modernidade e nós aceitamos. Não, eles veem o que é a modernidade a partir de sua própria história. Isso aí, a sinologia demonstra muito bem. Teve a pergunta sobre... Já me esqueci qual foi a pergunta. Sobre... Aqui o professor Emiliano, ele falou aqui, ó, sim, tipo, Certo. Acho que você pegou a observação que ele fez. Aqui as outras... deixa eu quase aqui... Aqui é da Raíssa. Esse menino lê demais. Aqui o Anderson Monteiro. Foi muito bom ouvir esse ser. Cristine Dabá, ela diz, você poderia listar... eu tô lembrado dela também. Muito legal a presença dela na live. Você poderia... Então ela diz aqui, ela pergunta, você poderia listar os assuntos que Needham trabalhou? Ok. Boa sorte. Opa, deu uma travadinha. Vamos esperar um pouquinho. Opa. Daniel deu uma congelada ali. Voltou, Daniel? Foi. Aqui a internet tá tranquila. Tá. Manda abraço. Ok. Vamos lá. Uma coisa importante no Needham. Uma coisa importante do Needham é que, mesmo nos assuntos que ele não trabalhou especificamente, ele orientou. Porque ele tinha uma concepção dupla, de que a ciência ela é universal e ela se dá a partir de uma comunidade ecumênica. Ou seja, uma comunidade de cientistas no mundo todo, de várias culturas. A ciência teria que ser transcultural, não teria que ser europeia. Isso é um ponto positivo aí no Needham. Então, ele organiza todos o projeto Science Civilization a partir desse princípio. Então, todas as disciplinas, mesmo que ele não seja especialista em todos os assuntos, teriam que ser orientadas por isso. E um segundo ponto é que ele vai buscar a ideia de consensos, momentos de encontro. Ou seja, em que momento a astronomia chinesa e a astronomia do mundo islâmico-cristão, que eu vou considerar uma só, certo? Não faz sentido separar. Vão se unir. Aí isso é um momento interessante para o Needham, porque aí ele está vendo o nascimento de uma ciência mais moderna, vamos dizer assim. Em que momento a matemática chinesa se encontraria com a matemática árabe indo-europeia, vamos dizer assim, e africana também. Outro ponto, que é em que momento, e esse aí ele não tinha resposta, em que momento a medicina ocidental e a medicina chinesa vão ser a mesma coisa. Isso é uma coisa que até hoje a gente está aí vendo fronteiras bem complexas, que a medicina chinesa ela se moderniza, ela adota métodos ocidentais, ela também se vende no Ocidente, ela entra em primeiro momento com medicina alternativa, em outro momento ela entra com medicina tentando se institucionalizar, ou seja, como complementar, ela não quer ser oposta à medicina ocidental, ela quer estar junta. Então, um processo está acontecendo. Então, isso vai orientar todos os assuntos. O que o Needham
trabalhou especificamente era tudo que envolvia química, produção de metais, astronomia, matemática, medicina, derivada da medicina, biologia, zoologia, conhecimento sobre os animais, anatomia, toda essa área. Outras áreas que estão bem presentes no Science Civilization e que o Nihan não diretamente se relacionou seria o grupo de ciências da Terra, que aí seriam geociências, escavação, tecnologias de engenharia, construção civil, previsão de terremotos, a geologia propriamente dito, tudo isso num grande grupo. Aí você teria outro grupo, seriam ciências náuticas, que já seriam outros pesquisadores que articulariam isso. E na química, apesar dele trabalhar, a química é gigantesca. Porque química a gente tem para contextos não modernos várias coisas que a gente poderia chamar de alquimia chinesa. Que tem problema, até aí tem problema de como classificar isso, essa alquimia chinesa, se ela está mais próxima da medicina ou se ela está mais próxima do que seria a alquimia no sentido de produção de materiais. Também tem um conflito aí e a coleção, por isso que a parte de química é a maior. Ela tem acho que 8 volumes com pesquisadores diferentes, cada um trabalhando suas questões, porque realmente não dialogam entre si. São coisas diferentes rotuladas no que seria química, a química moderna, vamos dizer assim. Então, é um campo muito grande de agricultura, de imprensa, e por aí, o Soledad falou, né? Alquimia e química que nasceu muito dos taoístas. Pronto, isso é outro elemento aí. Uma tradição do taoísmo e uma história. Taoísmo, confucionismo são invenções do 19. A gente tem outros conceitos chineses para descrever tradições religiosas e tradições de práticas corporais, tradições de templos que às vezes estão ou não relacionados com o budismo. Tem muitas coisas aí diferentes, e quanto mais é para a antiguidade, mais difícil fica de unir esses textos. Por exemplo, na N-Chain você já vê uma certa ideia, que aí é a filologia e a arqueologia dos anos 90 estava apontando, que talvez os primeiros taoístas dos gênios combatentes fossem outra escola, seria a escola do vazio. Aí o texto sobre o vazio seria o texto mais importante, e não o Dao De Jing. Aí você tem pessoas tradições documentais, vamos dizer assim, que se filiam a um texto, que estão sendo associadas com outras pessoas que talvez tinham sido em outra tradição, que não tivesse relação entre si, que está todo mundo sendo avaliado, interpretado como o mesmo grupo. Mesmo que grupos diferentes citem-se, não necessariamente eles são a mesma perspectiva. Talvez a gente tenha, ao longo da história, perdido essa perspectiva do que teria sido. Mas sim, eu prefiro uma interpretação do taoísmo mais relacionados a práticas corporais e da medicina e por aí vai. O que não exclui pensamento filosófico. A própria filosofia muçulmana, por exemplo, ela é diretamente relacionada com a medicina. Uma coisa não exclui a outra. O conhecimento do mundo material não exclui a filosofia. Isso é uma abstração idealista, vamos dizer assim. Algum comentário, Carlos? Eu tenho um monte, né? Mas eu tô dando prioridade pro pessoal aqui, né? Aqui a professora Cristine Dabá, ela diz aqui. Foi o que eu respondi. Dos árabes. Ela comentou de novo? Sim, os persas. Os persas e o mundo islâmico dizem da ciência chinesa. Diziam da ciência chinesa. Aí eu não sei se... O que eu sei, pontual, é que a gente tem problemas na historiografia dos países muçulmanos. O que eu estou chamando de problemas, certo? Por exemplo, a Turquia teve um grande esforço de reduzir o papel muçulmano na história nacional. Quando a Turquia vira um Estado nacional, ela tenta distanciar elementos muçulmanos. Ela tenta se tornar europeia em algum nível. Tanto que, ao mesmo tempo, eles são muçulmanos, se afastam dos cristãos gregos. Os gregos também têm que se afastar da relação com o Império Otomano. Mas
como os arquivos documentais foi construído, não foi construído buscando conexões com a Ásia Central e por aí vai. O Irã e o Iraque vão buscar uma temporalidade com a Pérsia, mas eles vão favorecer determinadas temporalidades, ou seja, vão favorecer acervos e construção de fontes que estão visando os persas antes dos muçulmanos. É engraçado, eles são muçulmanos, mas quando vão surgir disciplinas institucionalizadas, eles estão valorizando a documentação. Então, eles estão desvalorizando, de certa forma, a documentação que seria do período que o Niederhan estuda, por exemplo, do período das difusões, do período em que teria tido uma maior troca de conhecimentos entre os chineses e os persas e os muçulmanos, vamos dizer assim. Já entre os indianos e os muçulmanos, não. Tem uma historiografia muito forte, tanto dos muçulmanos quanto por parte dos indianos, principalmente por causa da medicina. Hoje, se eu dissesse assim, existem quantas tradições médicas existem no mundo, eu diria que existem 3 grandes tradições médicas. Tem a medicina ocidental, tem a medicina chinesa ou de influência chinesa, porque ela não só está na China, e que ela dialoga muito com a medicina ocidental hoje. Não são dois universos completamente separados, são 2 universos que estão nos mesmos lugares às vezes. E tem outra tradição que seria a medicina árabe e hindu, que ainda existe na Índia, que ainda existe em vários lugares. São práticas médicas que tem até hoje, e que começa a dialogar, às vezes de forma conflituosa, com a medicina ocidental. Então tem esse outro campo aí. Mas a documentação que o Niederhan está passando, ela foge da Ásia Central, o que é um problema, né? Porque a gente está falando do conhecimento sair da China. E para os muçulmanos, ali deveria ser o grande polo, vamos dizer assim. Mas a quantidade de documentação árabe que o pessoal do Science Civilization pega é gigantesca. O volume de matemática tem 240 livros em árabe. Os livros são em árabe, do começo da primeira metade do 20, não tinha nem tradução daquelas obras. Então foi um grande esforço para fazer isso. Para começar a ler sobre filosofia chinesa, o melhor livro é Nietzsche, em português, provavelmente sim. Não é isso, Aqui, Carlos? pessoal, só pegar outras aqui, que a From Shadow pergunta, a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Aqui a Nani Liz, ela diz, há um abismo entre as medicinas chinesa e medicina ocidental. Não sei se ela está afirmando ou se ela está perguntando. Acho que você falou um pouquinho já, né? Ok. Não sei, é complicado falar isso, sobre o que seria. Eu destacaria o seguinte, as pessoas que estudam medicina tradicional chinesa no Ocidente têm afirmado fortemente que a medicina tradicional chinesa que está no Ocidente, ela é predominantemente não tão chinesa. Ela é muito diferente, ela é muito modificada, ela é influenciada por outras concepções de medicina ocidentais. E, por outro lado, por exemplo, se você pegar o que era a medicina tradicional chinesa durante o governo de Mao Zedong, você tem um esforço de juntar métodos e conhecimentos tradicionais com medicina estrangeira. Você tem claramente isso. Inclusive, o prêmio Nobel de Medicina, a chinesa, não vou lembrar o nome dela, foi lá a descoberta da Artemisa no tratamento da varíola. Essa mulher passou 30 anos escondida praticamente na China, pesquisando, trabalhando no laboratório. Ela foi protegida por Mao, ela esquecida durante a Revolução Cultural, e Mao protegeu ela lá, deixou ela lá, continuando o trabalho dela, para só no começo dos anos 2000 o trabalho dela ser reconhecido pela medicina ocidental. Aí ela ganha o Nobel de Medicina pelo tratamento da varíola com Artemisa, por exemplo. Então, eu não diria que os chineses estão em um abismo em relação à medicina ocidental. Eles têm esforços não só de utilizar os conhecimentos ocidentais, como eles têm esforços de que os ocidentais vejam que os conhecimentos tradicionais chineses podem contribuir com o Ocidente. Não sei se travou aí, Carlos. Não, aqui tá tranquilo. Ok. Eu diria que é por aí o caminho. Inclusive, o interesse dos chineses é realmente dizer que a história chinesa, a tradição chinesa, os conhecimentos deles são elementos tão válidos quanto os elementos europeus para contribuir com cooperação internacional e com desenvolvimento científico.
Maravilha. Perguntou. Você quer ir pegando aí já? Pode ir. A gente tem mais aí uns 3 minutinhos no máximo. Ok. O pessoal Então, tá perguntando só empolgado. sobre filosofia chinesa, né? Em português, o melhor é Enshen. Assim, o único manual traduzido, razoavelmente atualizado sobre filosofia chinesa é Enshen. Tem textos bons traduzidos mas são discussões mais específicas. Tem um livro que eu vou recomendar. Ele foge um pouquinho do assunto, que é feito por um pernambucano que está na UFPB, da Ciência das Religiões. O nome do livro é Schopenhauer e o Budismo, mas metade do livro é ele explicando para quem não compreende o que é budismo, o que é filosofia chinesa, o que é confucionismo. Aí ele faz um grande trabalho didático de tentar explicar, para poder você entender o que é o budismo Shan. Então ele tem que... Metade do livro é explicando coisas para quem não compreende. Acho que é um livro que, para quem quiser começar, pode ser um caminho também. A segunda metade talvez você vai se distanciar, porque realmente são discussões específicas. Aí você vai se espantar com a imaterialidade, a insubstancialidade e conceitos budistas, você vai ficar meio espantado. Mas essa parte introdutória, o livro do David Hudson, Schopenhauer e Budismo, e o livro da Enshen, provavelmente são os melhores. Isso é um problema, né? Tudo que eu estou falando aqui, mas é tudo em inglês, a historiografia da historiografia da ciência. O Brasil fica longe, não tem tradução para o português. Os brasileiros passam pelo debate, não citam. O James Morris Blount, que é dos anos 90, até hoje não foi traduzido para o português. A gente tem um outro livro muito importante. A gente tem mais aí uns 20 segundos. Ok. Desculpa. Então, tranquilo. Ficou minha reclamação sobre o acesso ao português. Vou agradecer de novo ao Carlos, agradecer a professora Cristine, que esteve